Rachid Elé. Saudações, neste momento, se já viram os nossos outros vídeos, já estão acostumados a esta saudação que nos diz que seja tudo auspicioso, que tudo se transforme em algo significativo, suportativo. Então, nos nossos vídeos do Correio de Padmasambhava tínhamos começado por mencionar há um vídeo atrás, não contando com a mensagem que nos foi suscitada sobre como lidar do ponto de vista budista com esta experiência do Covid-19. Se recordarem, o vídeo anterior falávamos de iniciar um ciclo de meditações que estão ao alcance de todas as pessoas, em qualquer circunstância, e também muito suportativas neste momento de isolamento social, que se chamavam, nesse vídeo, e que se chamam na tradição budista, os 4 incomensuráveis. Ou seja, desenvolvimento das qualidades de amor, compaixão, alegria empática e equanimidade. Então, como foi anunciado, iremos lançando alguns vídeos com instruções sobre como meditar nestes 4 aspectos. Instruções simples que estejam ao alcance de qualquer pessoa e que possam verdadeiramente ser um suporte para o início de uma prática meditativa neste tópico. Então, eu já mencionei alguns dos benefícios e da importância destas práticas no vídeo anterior. Por favor, aqueles que ou não viram ou não estão recordados, façam o favor, se assim quiserem, de voltar a ver este vídeo. Então, as nossas instruções visam ser sempre curtas e simples. Então, sem mais delongas, para não prolongar muito este vídeo, gostaria, antes mesmo de começar a falar da prática em si, de falar dos benefícios da prática. É importante entender o benefício daquilo que fazemos. Então podemos dizer que, ainda que quando nos envolvemos na prática de meditação, esta deva ser motivada pelo pensamento altruísta de beneficiar todos os seres. Se de facto olharmos para a nossa situação, vamos perceber que muitas das vezes ainda não estamos nesse patamar de altruísmo. O que fazer? Então, caminhar até este patamar de altruísmo. Como caminhar até este patamar de altruísmo? Bem, como qualquer caminhada, precisamos de saber para onde vamos, mas precisamos também saber de onde estamos. Então, talvez, neste momento, se não compreendermos os benefícios pessoais, não conseguimos relacionar-nos com a prática e progredir até uma mente altruísta. Recordemos que Sua Santidade Dalai Lama, inclusive, fala-nos que, antes de falar de altruísmo, ele fala-nos de 2 tipos de egoístas. O egoísta tonto, às vezes podemos dizer estúpido, que é alguém que, motivado pelos seus interesses pessoais, o seu interesse de apenas se preocupar consigo próprio, com a sua felicidade, com o seu bem-estar, toma uma atitude de hostilidade frente aos outros, uma atitude de provocação frente aos outros. E isso provoca uma má reação. Ou seja, este egoísta não consegue satisfazer o seu próprio intento. E isto chamamos o egoísta disfuncional ou tonto. E Sua Santidade diz-nos, bem, antes do altruísta há um egoísta inteligente, que é aquele que entendeu que, para poder garantir o seu bem-estar e felicidade, ele tem que distribuir bem-estar e felicidade aos demais. Ou seja, ele ainda não é 100% altruísta, mas já entendeu um princípio muito básico, que precisa de transmitir afeto, apreciação, dar algo de positivo aos outros para que os outros lhe deem de volta. E se pensarmos, é isto negativo? Bem, temos que admitir que não é altruísmo, mas temos que admitir que é funcional. E que é uma etapa do nosso desenvolvimento espiritual. Então, talvez, se quisermos saber de onde estamos e para onde vamos e como trilhar este caminho, precisamos de progredir do egoísta disfuncional para o egoísta funcional e, finalmente, para a pessoa altruísta. Mas, para isso poder acontecer, precisamos de entender os benefícios pessoais da prática. Esse é o primeiro ponto. Eu chamo isto a espiritualidade biológica, brincando com a ideia da alimentação biológica, no sentido em que sabemos que as coisas devem ser, quando cultivamos os alimentos e preparamos as coisas, sem transgénitos, sem, como se diz,
pesticidas muito agressivos, permitindo que os alimentos cresçam naturalmente, certo? Então dizemos que estes alimentos têm outra qualidade. O mesmo se passa com a espiritualidade. Pode ser uma espiritualidade transgénita, em que queremos saltar patamares muito rápidos, ou podemos ir respeitando um certo timing, um certo desenvolvimento interior. Então muitos de nós pensamos que para praticar o caminho espiritual precisamos nos colocar imediatamente numa posição de 100% de altruísmo, ou nos auto-enganamos, ou não podemos praticar. Então, posto isto, precisamos primeiro de pensar quais são os benefícios de eu praticar estes 4 incomensuráveis. Então começamos por falar dos benefícios da primeira meditação. Quando recitamos a prece tradicional, em português, dizemos que possam todos os seres encontrar a felicidade e as suas causas. Possam todos os seres serem livres do sofrimento e das suas causas. Possam todos os seres encontrar felicidade perfeita que não conhece sofrimento. Possam todos os seres ter equanimidade, não se sentindo próximos de uns por apego e longe de outros por aversão. Então a primeira linha fala-nos sobre amor perfeito, o desejo da felicidade dos outros, mas compreendendo o princípio de causa e efeito. Vamos aspirar, contribuir para que os seres conheçam as causas da felicidade e assim possam auferir da felicidade. Compaixão. Possam os seres serem livres do sofrimento, como? Através de compreenderem as causas do sofrimento e as eliminarem. Alegria empática. Possam os seres encontrar a felicidade perfeita, ou seja, não importa o nível de felicidade que têm, não há razões para eu sentir inveja da sua felicidade, porque na realidade eu almejo que encontrem a felicidade perfeita. E a última linha fala-nos de sentir equanimidade, um sentido em que este amor, esta compaixão, esta empatia não faz distinção entre aqueles que estamos perto por apego, aqueles que estamos longe por aversão ou aqueles aos quais somos indiferentes. Então precisamos definitivamente entender os benefícios de desenvolver uma mente bondosa, amorosa, para, se calhar, como principiantes, estarmos genuinamente interessados em trazer algum benefício aos outros, aos demais, enquanto trazemos benefícios a nós próprios. Então, se tivermos esse entendimento, sentir-nos mais motivados para engajar nesta viagem. Na realidade, como diz um grande mestre chamado Jigme Lingpa, no Nondro do Longchen Yiktig, desenvolvemos a mente do bodhicitta, ou seja, a mente genuinamente altruísta, esta mente que, com perfeito amor e compaixão, assume a responsabilidade pessoal de atingir a iluminação para o benefício de todos os seres. Como podemos desenvolver esta mente alicerçada nos 4 incomensuráveis? Então diríamos que esse é o primeiro benefício. Se queremos verdadeiramente desenvolver todas as qualidades, como mencionado anteriormente no vídeo anterior, de uma pessoa decente, de um bom ser humano, e progredir até à condição de um praticante, podemos chamar um bodhisattva, alguém completamente imbuído destas qualidades da mente altruísta, então precisamos de alicerçar-nos nos 4 incomensuráveis. Então, este é o caminho para desenvolver bodhicitta, esta qualidade indispensável para a iluminação. Então, para essas são as 2 primeiras qualidades. Para aqueles mais interessados numa visão a longo prazo, então podemos dizer, como mencionado já, que estas meditações de amor bondoso colocam o Buda na palma da nossa mão. Significa a iluminação é alcançável através de desenvolvermos esta qualidade chamada bodhicitta. Então estes são os 2 benefícios mais profundos. Mas será que existem benefícios imediatos que podemos observar quando meditamos, desenvolvendo esta mente de bondade amorosa? Será que existem benefícios imediatos no nosso cotidiano, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos? Com certeza que sim. Mas, para não vos roubar muito tempo, porque temos que fazer estes vídeos curtos, deixaremos isto para o próximo vídeo, que sairá brevemente, um pouco mais cedo, como preliminar das instruções propriamente ditas. Espero que estejam a ter uma excelente oportunidade para quizás estar um pouco mais convosco próprios,
proteger a vossa saúde das demais e assim passar, se calhar, uma Santa Páscoa, mesmo que em isolamento social. Muito obrigado.